Antes de mais nada, muito obrigado, viu? Um prazer e uma honra estar aqui. Um momento que eu acho que o Brasil e todas as cidades, Belo Horizonte especialmente, assim, a gente vê tantos espaços sendo fechados. A abertura desse espaço aqui é realmente um luxo. Eu me sinto assim muito honrado, muito feliz de estar aqui. Você não sabe a honra que você nos dá de abrir o primeiro festival de teatro online do Teatro Feluma. Nós gostaríamos de ter essa plateia lotada, como geralmente é o nosso desejo, né? Uhum. Mas sinta-se abraçado, né, mesmo que seja virtualmente. Para vocês verem como é importante esse momento que nós estamos passando, eu estou a 2 metros do Eduardo, por isso que eu tirei a minha máscara, por questão de segurança. Também a equipe dele toda usa máscaras, é uma equipe dedicada, mas respeitando aí as distâncias sociais. Eduardo, vamos falar um pouco sobre a sua carreira. Você é do Rio de Janeiro e veio para Belo Horizonte na década de 70, foi isso? Fui para Belo Horizonte em 1974. Meus pais vieram trabalhar aqui em Belo Horizonte. E aí mudei para Belo Horizonte. Quer dizer, eu guardo muitas boas memórias do Rio, né? Tenho esse lado carioca, mas sou bastante mineiro, assim. Inclusive o apelido carioca também. Tive o apelido carioca, mas assim, sou muito grato a Belo Horizonte, meus amigos aqui, fiz muitos amigos aqui, né, esse lado assim tão acolhedor do mineiro, né, me recebeu muito bem, assim, então eu me sinto em casa aqui em Minas, especialmente em Belo Horizonte, que considero a minha cidade. E você foi para o teatro universitário? Como é que foi essa sua Eu carreira? comecei no teatro universitário, né? Comecei no final da década de 70, 77, 78, muito teatro do movimento estudantil, né? O movimento estudantil usava muito o teatro, enfim, nos trabalhos, e aí eu comecei a fazer teatro e me apaixonei pelo teatro, né? Depois eu aí comecei já a fazer teatro profissional. Lembro que o Javier Monteiro me chamou com Wanda Fernandes, então eu fui fazer um espetáculo já profissional que tinha ganhado o Mambembão, foi o Me Aperta, Te Aperta, Te Espeta, que a gente viajou por Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e aí foi essa coisa assim, eu sempre gostei muito do teatro. O teatro foi realmente a minha paixão. Você não sabe a minha alegria de estar aqui, essa oportunidade que eu tive de ficar 2 dias enfurnado dentro de um teatro, que é a minha casa, assim, a melhor coisa que existe na vida. Aqui é o seu coração, né? Exatamente, é o meu coração, assim, a minha vida. E aí, em 82, você montou o Grupo Galpão, 1982, correto? Foi o Galpão. O Galpão nasceu muito dessa... Quer dizer, na época, o Goethe Instituto trouxe 2 diretores da Alemanha, era de um grupo, o Teatro Livre de Munique, e nós montamos com eles, né, 9 atores aqui de Belo Horizonte, Alma Boa de Sete Suando Brest. Nós fizemos lá no Francisco Nunes. Fizemos 2 semanas de temporada, com uma temporada rápida, os alemães foram embora, mas aquele trabalho com eles foi um trabalho muito formador para todos nós, ali, atores muito jovens, e a gente pensou assim, o que nós temos que fazer? Temos que dar continuidade a esse grupo que está formado aqui. A gente, acho que, de alguma forma, falava uma mesma linguagem teatral, né? E aí o Galpão nasceu muito desse desejo de ter um grupo, assim, de formar um grupo, quer dizer, um grupo que tivesse um projeto artístico, né, de pesquisa, e que fosse, pelo menos a médio, longo prazo, né, que não tivesse assim, reunido apenas para montar um espetáculo, mas que tivesse ou que ambicionasse um projeto artístico, né? Então a nossa tentativa foi muito nesse sentido, assim. O primeiro espetáculo que eu assisti do Galpão foi Alecrim, Servidor de Dois Amores. É isso? Isso, Foi uma isso. adaptação? Foi. Foi uma entrada sua na dramaturgia? Eu sei que você dirigiu esse espetáculo. Eu dirigi Atuou e dirigiu. com o Fernando Junto com o Fernando Linares. Linares, né? Fernando Eu Linares. fiquei muito impressionado com o espetáculo. Foi um espetáculo belíssimo. Tem imagens na minha cabeça. Foi no Teatro Marília que eu No Teatro assisti. Marília, nós fizemos 3 meses de temporada no Teatro Marília. Foi incrível, uma peça incrível, né? E
Eu acho que assim, a gente no Galpão sempre teve muito essa maneira de ver o trabalho assim, também como um aprendizado, né? Isso eu acho uma coisa assim, com todos os méritos e os defeitos que o nosso trabalho tem, mas eu acho que um dos grandes méritos do trabalho do Galpão, acho que é essa coisa de o grupo, o coletivo ali, ver as possibilidades de estar sempre, através do trabalho, aprendendo novas possibilidades, criando novos horizontes, pensando no nosso trabalho, e bem ou mal, foi um projeto que vem dando certo. Né? Muito certo. Você disse que se sente à vontade no palco, mas o Galpão sempre foi muito conhecido por ser um teatro de rua, com as apresentações em rua. E muitos dos seus espetáculos eles funcionam tão bem na rua quanto no palco, não é isso? É engraçado isso, né, Jair? Porque a dinâmica acontece muito assim. O espetáculo de rua, espetáculos que a gente montou originalmente para fazer na rua, Romeu e Julieta, Mulher Imaginário, Gigantes da Montanha, enfim, vários espetáculos, né? Quando eles são transportados para o palco, eles funcionam muito bem. Agora, já o contrário, às vezes, é mais difícil, né? Porque o palco tem uma característica, assim, às vezes uma coisa que é muito detalhada, assim, muito intimista, que é difícil de levar para a rua. A rua já tem uma característica mais expandida, né? Tudo grande. Né? Então, às vezes, você fazer um espetáculo que foi concebido para o palco, para essa delicadeza que muitas vezes o palco traz, né? Essa arquitetura do palco, que tudo está concentrado para o olhar para cá, né? Isso, às vezes, para levar isso para a rua é muito difícil, mas o contrário normalmente acontece muito Funciona bem. Funciona bem. Você é dramaturgo, você é diretor, você é ator e você é diretor artístico do Grupo Galpão. É muita versatilidade e competência. Uma das coisas que mais me impressiona na sua direção artística do Galpão como todo é a sua curiosidade de experimentar diretores, né? Vou citar alguns aqui, me perdoe de cabeça. Você tem o Eide Ribeiro, você fez o Paulo José. Paulo José, Gabriel Vilela. E o Gabriel Vilela, né, que fez com vocês algumas peças. Vocês têm essa tentativa de dialogar com outros diretores, sendo você e outras pessoas do Galpão excelentes diretores. Como é que é isso? Como é que é essa ideia de troca de experiências? Eu acho que é muito assim. Eu acho que o Galpão funciona muito também com essa coisa, exatamente por acho que esse fato assim da busca pelo aprendizado, né? Artistas de fora nos contribuem muito para o nosso aprendizado, num certo sentido. Né? É claro que existem espetáculos importantes que foram dirigidos por pessoas de dentro do Galpão, espetáculos, aliás, que fizeram enorme sucesso, né? Como o Molière Imaginário, que foi eu que dirigi. E também fez uma adaptação do Molière Imaginário, foi uma adaptação sua, né? Uma adaptação minha com o Cacá Brandão, né? Que a gente misturou um pouco o personagem do Molière com o Brás Cubas do Machado de Assis, né? Ficou uma adaptação muito bonita, assim, muito interessante. E tem outros espetáculos também, o Tio, que foi dirigido pelo Júlio Maciel, o Trem Chamado Desejo, que foi dirigido pelo Chico Pelúcio, o De Tempo Somos, recentemente, que foi dirigido pela Simone Ordonez e pela Lídia Del Picchia. Quer dizer, pessoas de dentro do Galpão e que... Essa versatilidade é como se fosse um pulsar, né? E vocês, cada um exercendo as diversas funções com bastante competência. Você trabalhou também em cinema, trabalhou em minisséries de TV, né? Como é que é essa experiência desse formato? Eu acho que é muito bom, né? Eu acho que assim, todas as formas, por exemplo, hoje fazer aqui, para mim foi muito desafiador, né? Porque é um híbrido, assim, quer dizer, nós ensaiamos na segunda-feira o dia inteiro, já descobrimos algumas coisas, hoje voltamos a ensaiar, refizemos toda a marcação, tudo feito para as 3 câmeras que estão aqui no teatro, né? Quer dizer, essa coisa de você estar sozinho, a plateia vazia, quer dizer, é uma coisa diferente, assim, não é teatro, quer dizer, é teatro e não é teatro, é cinema e não é teatro, é vídeo e não é vídeo, quer dizer, é uma forma meio híbrida, assim, estranha, mas ao mesmo tempo
É fascinante, interessante, provocativa, né? Então, assim, é claro que eu acho que a gente tem uma linguagem, tem uma linha, faz assim, né? Vamos dizer assim, que a gente muda sempre, tão versátil assim. A gente tem uma forma de fazer e de ver o teatro, mas a gente tenta, na medida do possível, assim, experimentar várias possibilidades, né? Então, por exemplo, assim, quando nós chegamos assim à faixa dos 50 anos, né, a gente quis muito experimentar, por exemplo, uma dramaturgia como a do Tchekhov, né, uma dramaturgia outonal, assim, como de uma passagem do tempo, assim, mais outonal, meio tom, né? Então, assim, acho que é importante essa coisa, por exemplo, também passear por diferentes dramaturgias, né? Você poder fazer a comédia dell'arte, um espetáculo mais histriônico, você trabalhar com o melodrama, o circo-teatro, você trabalhar com uma coisa, com o teatro do realista do Tchekhov, ou você ir para um teatro mítico como o do Pirandello, no Gigantes No da Gigante da Montanha, Montanha, que foi ou um belíssimo espetáculo, né? um teatro contemporâneo, um teatro muito próximo dessa coisa da performance, como Romeu e Márcio Julieta com Abreu, Shakespeare, né? Romeu e Julieta com Foi um grande Shakespeare, sucesso de né? vocês, né? Uma, E essa é uma característica suas também, essa generosidade, porque você cita que você vai lá no início lá da dramaturgia lá com Tchekhov, Shakespeare, mas você dá oportunidade para dramaturgos novos, como o Reisner, é novinho, é uma pessoa nova, né? Como que é essa experiência de trazer dramaturgos novos para o Galpão? Como é que esse foi esse processo? eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que, por exemplo, um dramaturgo como o Reisner, né? E diretores como Marcelo Castro, né? Mariana Maiolini, mais jovens, assim, acho que eles têm uma visão muito fresca do teatro, né? Uma outra geração, é uma coisa viva, né? É um outro olhar que, por exemplo, a gente não tem, né? Então, eu de fato, assim, aprendo a pegada que eles têm, a maneira de ver o teatro que eles têm, que é diferente da minha, às vezes, né, que vem de uma série de coisas, assim, né? Quer dizer, eu já tenho mais de 30, 40, nossa, quanto, é até perigoso falar, né? Quer dizer, eu comecei a fazer teatro em Ó, de 70 Galpão é 38. 38, quer dizer, eu tenho mais de 40 Você anos tem mais de 40 anos na estrada. de estrada de teatro, né? Quer dizer, vi muita coisa assim. Então, eu acho que os jovens também me renovam nesse sentido. Eu até brinquei com você mais cedo que você precisou de 2 diretores para segurar o diretor-ator em cena, né? Mas, na verdade, isso é uma generosidade muito grande, né? Porque você, sendo diretor, tendo trabalhado com diretores de renome, como o Gabriel, como o Paulo José, fica com 2 diretores e um espetáculo belíssimo, né? Uma linguagem tão bonita, e eu concordo com você, é bem instigante e... Foi muito bonito esse processo do Da Nação, porque o Reisner me chamou para fazer primeiro uma leitura desse texto. E eu fiquei assim, muito apaixonado com a maneira como o Reisner trabalha essa coisa da poesia teatral, né? Essa contação de história, mas de uma linguagem profundamente assim imbuída, inundada de poesia. Isso me cativou muito, e eu tive muita vontade, e aí nós tivemos sorte, né, do Marcelo e Mariana toparem de fazer, né, de dirigirem o espetáculo. Então foi uma experiência assim muito viva. Eu adoro fazer o espetáculo, estava morrendo de saudade de fazer o espetáculo, porque eu acho que ele é um espetáculo assim, ele é um espetáculo muito lindo, assim, porque ele vai eu acho que ele vai se revelando aos poucos, assim, nada é entregue de assim, fato, de uma maneira direta. Ele me né? lembrou muito Guimarães Rosa, não só pela esse diálogo com o Jair, seja quem for que está do outro lado lá. Foi bastante interessante. Você geralmente divide o palco no grupo Galpão geralmente são espetáculos com vários colegas. E, de repente, está aí você sozinho. Como é que é essa... É bem difícil, assim, eu acho uma experiência assim, muito desafiadora, assim, essa solidão, né, do solo, do monólogo, né, ele traz uma coisa
bastante... porque, né, por exemplo, no trabalho do Galpão, é sempre um trabalho muito coletivo, assim, muito, Exato. né, muito forte o coletivo. Aqui é um coletivo menor, porque também tem o trabalho dos diretores, mas é um coletivo menor. Eu digo que é você em cena mesmo, cadê o... Onde que eu me apoio, né? Não é? Né? A gente tem muito essa coisa assim, com o colega na cena, né? A contracena, e aqui não existe, né? Quer dizer, um jogo o tempo inteiro com o público, mas é uma solidão absoluta. Mas isso também te dá uma experiência muito viva, muito interessante, muito desafiadora, né? Nesse sentido, assim, como vivência de ator, assim. Fico muito feliz de ter conseguido fazer esse monólogo nesse momento da minha vida, assim. A pandemia interrompeu alguns projetos do grupo. Me fala um pouco o que foi a pandemia, né, na vida de vocês lá do grupo e da sua vida, e quais são as perspectivas, como que você vê esse imbróglio todo que nós todos nos metemos por causa de um vírus? Eu acho que a gente está aí num compasso de espera, assim, numa insegurança muito grande, né, do o que vai acontecer, se vem uma vacina, né? Quer dizer, a gente sempre espera, porque eu acho assim que o teatro é um lugar absolutamente, né? Por isso a minha emoção de estar aqui nesse teatro, assim, um teatro novo para a cidade, um teatro tão bonito como o Feluma. Eu acho que o teatro é um lugar absolutamente fundamental para qualquer sociedade que queira se pensar, né? Pensar a si mesma, né? Acho que o teatro ele traz um encontro que é absolutamente único. Quer dizer, o teatro ele pode ser reduzido, ele pode tocar poucas pessoas, né? O público de teatro é pequeno, mas o teatro é um lugar onde acontece um encontro entre pessoas, um encontro artístico que nenhum outro lugar é capaz de fazer. Então, qualquer sociedade que quer se pensar como futuro, como esperança, ela precisa do teatro, né? E eu acho assim que a gente está vivendo realmente uma época muito triste, assim, dessa coisa do isolamento, da solidão das pessoas. As pessoas não podem se encontrar, as ruas estão muito tristes, assim, desoladas, é uma desolação. A vida se transformou um pouco numa desolação, né? E aí a gente percebe como o teatro é esse lugar assim de encontro, de felicidade, de troca tão agudo, tão radical, assim, tão belo. Então, acho que o teatro é um lugar assim absolutamente fundamental, né? E quer dizer, a minha esperança é que o teatro volte o mais rápido possível, para que as pessoas venham ao teatro, se encontrem, troquem ideias, troquem emoções, troquem sentimentos, essa troca de energia que só o teatro é capaz de fazer. Agora, evidentemente que a pandemia nos quebrou muito a coluna, né, nesse sentido. Nós iríamos estrear um espetáculo novo no Festival de Curitiba. Pode falar sobre ele? Ou... Claro, inclusive direção do Marcelo Marcelo Castro, com o Vinícius Souza. Né, e era um mergulho na poesia contemporânea. É um mergulho, porque ele continua esse espetáculo, né, na poesia contemporânea brasileira, de autores vivos. E era um espetáculo que assim, ele estava assim, subindo, o voo dele estava assim, tomando voo para a gente estrear, quando a gente teve que parar, né? A gente já tinha, por exemplo, uma temporada, tinha uma estreia no Festival de Curitiba, temporada em São Paulo, no Sesc Santo Amaro, a gente faria uma temporada aqui no Teatro da CEMIG, possivelmente no Galpão Siniorto também, então já estava toda uma carreira pronta para o espetáculo, e tivemos que interromper, né? Nós fizemos uma experiência que foi muito bonita, que inclusive nós vamos lançar brevemente, no dia, se não me engano, 13 de agosto, que foi que acabou dando num filme, que foi uma tentativa nossa, quase que desesperada, da gente continuar ensaiando esse processo de trabalho através da plataforma do Zoom. E foi que interessante. E a gente tentando, a gente apanhando, aquela coisa, experimentando. Isso está documentado? Porque isso é sensacional. Esse filme vai ser lançado, inclusive. A direção é do Marcelo, do Vinícius, e nós chamamos o Pablo Lobato para editar
esse material cineasta, né? E ficou um material muito interessante, assim, com toda a precariedade, quer dizer, ele é um retrato dessa época que a gente está vivendo, nós artistas lutando desesperadamente para sobreviver e para manter a chama do nosso trabalho vivo. Então, eu acho que o filme, ele, de certa maneira, ele traz esse universo, ele é um documento muito vivo desse momento, desse universo que a gente está vivendo, sabe? Nós, do Teatro Feluma, temos como vocação fomentar as artes em Minas e acreditamos que esse primeiro festival é uma pílula, né? Claro que é muito pouco que a gente pode fazer, mas é só para dizer que a gente não morre, né? E permita encerrar a nossa conversa aqui com uma palavra de otimismo para vocês e para todos os artistas. Em 1592, o Teatro Londrino foi fechado por causa da peste, e ficou fechado por 2 anos. E foi justamente no momento de ascensão de Shakespeare. Ninguém lembra da peste de 1592. Todos nós lembramos de Shakespeare. O teatro não morre, pode ficar tranquilo quanto a isso. E vamos torcer para que a vacina chegue o mais depressa possível. Isso, vamos. Eduardo, muito obrigado, de coração. Jair, gostaria de abraçá-lo, mas... pois é estranho, né, essa coisa assim da gente... Mas, enfim... Mas sinta-se abraçado e fica aberto o convite, quando você estrear essa nova peça da direção do Marcelo, por favor, coloque o Teatro Feluma claro, com o maior na prazer, rota, porque assim, as portas estarão abertas para vocês e o palco também. Senti assim, uma grande lufada de vida quando eu entrei aqui nesse espaço. Esse espaço realmente, assim, para mim, já é uma coisa, é um sopro de esperança incrível.